Fala, meu querido. Se você prestar atenção nesse vídeo aqui e praticar o que eu vou te falar, a sua vida vai mudar. Tenho certeza. Só deixa eu mudar um pouquinho a câmera. Aí. É basicamente o poder de você conseguir mudar a perspectiva que você enxerga o mundo. Porque nós nem sempre estamos atentos a qual é a nossa perspectiva diante do mundo. Por a gente só ter acesso à nossa história pessoal, aos nossos conteúdos, leituras, vídeos, meios de informação próprios nossos, a gente tende a ter uma impressão, uma ilusão de que o que nós enxergamos do mundo é a realidade de fato. Nós tendemos a ter a ideia de que a maneira que nós enxergamos o mundo é a maneira que o mundo de fato é. Obviamente, pessoas que já passaram por mais autoquestionamento, por mais autoconhecimento, perceberam que os seus pontos de vista são limitados e que tem muitas outras maneiras de enxergar o mundo. A questão aqui que eu quero trazer para você, e que se você fizer vai mudar a sua vida, é essa capacidade de moldar, de regular qual a perspectiva você está olhando a vida, uma situação, um problema que você está vivendo. Então, a minha intenção com esse vídeo é te ajudar a perceber quando um ponto de vista seu não está sendo adequado, não está sendo bom, não está sendo saudável para você e te dar uma possibilidade de olhar de outro ângulo, de outra maneira, aquele problema que você está vivendo. E isso vai, enfim, repetir 3 vezes, mas vai mesmo mudar a sua vida. Eu descobri esse princípio de um jeito muito inesperado. Eu namoro já faz 9 anos e 6 meses, e nós estávamos lá na cidade da minha esposa. Eu tinha emprestado o carro do meu pai na época e eu estava muito deprimido naqueles tempos. Então a gente saía às vezes para jantar, ter um momento gostoso, e eu não conseguia me conectar emocionalmente com ela, e isso acabava frustrando a expectativa que ela tinha, né, do nosso rolê de conversar e tal. Eu ficava mudo, eu não conversava direito, e foi uma daquelas noites. Eu estava mal, não consegui conversar com ela direito, ela estava brava comigo por conta disso. Nós saímos do restaurante que nós estávamos, a gente parou ali numa rua meio erma, tipo, só tinha mato em volta, para tentar resolver aquela questão. E sabe aquela briga? Certeza que você já passou por uma briga desse tipo aí. Uma briga que não tem discussão, não tem troca de ideias, é só um mal-estar e um silêncio. Parece que nenhuma palavra vai poder resolver aquele desentendimento que está acontecendo entre vocês dois. Era o que estava acontecendo ali. Então nós ficamos ali uns 20 minutos parados, esperando para ver se a gente conseguia resolver aquele problema, e com aquele receio, né, de voltar para casa da minha sogra, os dois com cara de tacho, sem conversar com ninguém, sem se conversar entre nós. Então tinha essa pressãozinha a mais também. Mas nós vimos, no fim das contas, que nenhum dos dois estava disposto a ceder, nenhum dos dois estava disposto a conversar. Então, beleza, vamos voltar lá para casa da sogra, entrar no quarto e ficar na nossa. Fui ligar o carro, a bateria do carro tinha arriado, porque durante esses 20 minutos de silêncio, o carro estava com a luz ligada. Eu não percebi. Pronto, a nossa mente instantaneamente mudou do conflito, do desentendimento, para um modo de solucionar aquela questão. Meu pai ia ficar puto se soubesse que o carro dele morreu no meio do nada. A gente não conseguiria voltar para casa da minha sogra e era um lugar meio perigoso ali. Então a gente começou a buscar soluções juntos. Talvez a gente possa conseguir achar alguém com cabo de energia no mercado, mas putz, a cidade é pequena e o mercado já fechou, e não sei o quê. Enfim, chegamos à conclusão que teria que pedir na rua mesmo, apontando o dedinho, para alguém parar e conseguir fazer a transferência de energia, que é um jeito chique de falar chupeta. Então, um carrão passou batido. Outro carrão passou batido. Quando passou uma Kombi, a Kombi parou. É sempre a Kombi, cara. É sempre a Kombi. A Kombi parou, cara, muito gente boa, firmeza, ajudou a gente e tal. Ligamos o carro, fomos embora dando risada. Então, veja, a vida, nesse caso não foi minha habilidade, foi a vida que ofereceu uma mudança de perspectiva. Cara, para com essa picuinha e resolvam um problema juntos e se divirtam com a solução desse problema depois que ele for sanado.
Então, a vida nos propôs uma mudança de perspectiva. E aí, eu tive a ideia para esse vídeo de um jeito meio aleatório. Eu estou aqui com um livro da minha avó. Minha avó é recém-falecida e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ela era uma católica fervorosa, assim, mas um grande exemplo de católica mesmo, que hoje em dia anda um pouco raro, a meu ver. Mas eu peguei esse livro aqui, do Dalai Lama, justamente pela curiosidade, cara, por que minha avó católica, sem qualquer perspectiva do budismo ou coisa assim, tem um livro do Dalai Lama? Aí eu peguei por curiosidade, abri numa página aqui, que é essa, e vou pedir aqui para que você escute, vou ler um pouco para você do livro, tá bom? Estou aqui no capítulo 10, a mudança de perspectiva. E aí o Dalai Lama começa ali com um trechinho de uma história, que eu vou contar para você agora. Ó. Uma vez, o discípulo de um filósofo grego recebeu ordens do seu mestre para, durante 3 anos, dar dinheiro a todos os que o insultassem. Se alguém tentasse fazer isso hoje nas redes sociais, ficaria com uma dívida negativa, né? Quando esse período de provação terminou, o mestre lhe disse: agora você pode ir a Atenas para aprender a sabedoria. Quando o discípulo estava entrando em Atenas, encontrou um certo sábio que ficava sentado junto ao portão, insultando todos os que iam e vinham. Olha o trabalho do sábio, né? Ficar xingando os outros. Ele também insultou o discípulo, que deu uma boa risada. Por que você ri quando eu o insulto? Perguntou o sábio. Porque durante 3 anos eu paguei por isso, e agora você me deu a mesma coisa de graça. Respondeu o discípulo. Entre na cidade, disse o sábio. Ela é toda sua. E aqui ele fala, então, que o fator primordial que permitiu que esse discípulo lidasse com tanta eficácia contra essa situação difícil foi a capacidade dele de mudar de perspectiva, de encarar a situação a partir de outro ângulo. Então, a capacidade de mudar de perspectiva pode ser um dos instrumentos mais poderosos e eficazes de que dispomos para nos ajudar a resolver os problemas diários da vida. Tá? Mudar a perspectiva pode ser uma das coisas mais poderosas para lidar com os problemas da vida. E aí, o conhecimento, às vezes, veja, ele se forma de uma maneira completamente imprevisível e maluca, tá? É assim que funciona. Você tem que estar aberto, você tem que estar curioso e você vai começar a enxergar ligações em coisas que as pessoas não enxergam normalmente. Por que eu estou falando isso? Porque daí eu estava aqui numa biblioteca da minha cidade, eu abri um livro que estava em exposição ali, do Neil deGrasse, sabe, aquele físico, astrofísico super famoso? Então, eu abri uma página também, uma página aleatória, em que ele falava de uma tal de perspectiva cósmica, que é essa visão que as pessoas passam a ter quando elas tomam consciência da grandiosidade do universo em que nós estamos colocados. Então, mais uma vez, vou ler aqui alguns trechinhos selecionados, curados para você, para fazer a ligação entre o Neil deGrasse e o Dalai Lama. Ó, a perspectiva cósmica vem das fronteiras da ciência, mas isso não diz respeito apenas ao cientista. Ela pertence a todos. Inclusive, o Buda falava que todos os segredos do universo estão dentro do nosso corpo, e se você observar da maneira certa, você vai compreender todo o funcionamento da natureza em si. A perspectiva cósmica é humilde. A perspectiva cósmica é espiritual, até mesmo redentora, mas não religiosa. A perspectiva cósmica abre nossa mente a ideias extraordinárias, mas não a deixa tão aberta a ponto do nosso cérebro escapar. Né? Que tem muita coisa de espiritualoide aí que é uma bobagem. Quinta dimensão é uma babaquice. Ia falar besteira aqui, mas eu tô tentando me controlar nos vídeos. A perspectiva cósmica abre nossos olhos para o universo, não como um berço benevolente concebido para gerar a vida, mas como um lugar frio, solitário e perigoso, nos obrigando a reavaliar a Terra e os seres humanos que vivem com a gente. E aí, por fim, aqui ele fala: a perspectiva cósmica nos deixa ver além de nossas circunstâncias, permitindo que transcendamos a busca primitiva por comida, abrigo e um parceiro. Tá? E a busca espiritual é muito sobre isso. É sobre ter, claro, essa base fundamental para seguir com a vida material,
um emprego, um teto, comida, mas transcender essa necessidade egoísta de sobrevivência e buscar, primeiro, se conhecer, buscar entender o funcionamento da própria mente para que você possa entregar algo de valor para o mundo. Então, veja só o Dalai Lama casando com o Neil deGrasse. Porque se mudar a perspectiva é algo sábio, é algo bom e saudável para você diante de alguns problemas, o Neil deGrasse ofereceu uma das perspectivas possíveis para você mudar a sua lente. Então, caso agora você esteja numa briga com a sua namorada, com o seu companheiro, enfim, e você está pensando, isso não vai dar certo, a gente vai terminar por causa dessa briga, eu não aguento mais isso daqui, eu quero xingar ele pra caramba. Caso você não esteja num carro e você esqueceu a chave ligada e agora a bateria riu para te salvar, você pode mudar a perspectiva, da sua perspectiva individual, pequenininha, limitada, para uma perspectiva ampla, universal do cosmos, que seria o seguinte, cara, dá um zoom out assim, ó, imagina que a Terra é só uma bolinha azul, o universo inteiro, e veja como isso muda o seu problema. Nossa, de repente a minha parceira que estava me irritando virou uma companheira de sobrevivência numa bolinha azul do universo. Isso já muda completamente o cenário e a perspectiva. Então, quando você sai do micro e vai para o macro, o seu problema também muda de tamanho. Essa é uma maneira muito legal de você trabalhar as coisas. Outra questão, outra mudança de perspectiva que eu uso é o seguinte: estou numa situação ali irritado com alguma pequeneza da vida e eu penso no meu túmulo. Pode ser mórbido para algumas pessoas, mas é muito eficaz para mim. Penso no meu túmulo, eu lá, um esqueletinho debaixo da terra. O que vai importar essa picuinha que eu tô agora daqui 100 anos? Daqui 200 anos? Isso ajuda a calibrar as nossas relações, as nossas reações para a vida. E também tem aquela proposta, né, do Nietzsche, que é: imagine se sua vida se repetir para sempre. Você vai chegar ao fim dela e quando o fim chegar, você vai começar de novo do zero, repetindo exatamente as mesmas coisas que você já fez. Então, quando ele joga a sua vida para o infinito, ou seja, você vai ser obrigado a enfrentar, a testemunhar todas as escolhas que você fez na vida. Como isso vai mudar o que você está escolhendo agora? Você vai continuar se escondendo atrás do medo? Você vai continuar escolhendo o conforto em vez da mudança, em vez da evolução? Porque aí você vai ser obrigado a repetir 1000 vezes, 1 zilhão de vezes a escolha de se apequenar, a escolha de sentir medo. Você vai ter orgulho ou você vai ter um sério e profundo, uma profunda tristeza em rever sua vida, em reassistir sua vida? Se você quiser aprender como lidar a fundo, de verdade, treinar o seu foco, treinar a sua perspectiva, eu tenho uma coisa para você. Clica aqui no link abaixo, você vai ser direcionado para a página da minha mentoria individual. São 8 semanas que vão transformar a sua vida. Se você quiser também se aprofundar mais nesse tema, vou deixar aqui algum vídeo selecionado para você. Continua me acompanhando aí, deixa um comentário que eu quero saber o que você achou. Se você quiser também me ver falando sobre um tema específico, pode comentar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bora!